Debate Bola 4 Linhas, começa agora o bloco de Vasco e Botafogo. As duas equipes cariocas que jogaram em casa e ganharam de Atléticos. O Vasco em São Januário fez 2-0 no Atlético Mineiro, enquanto o Botafogo fez 2-0 no Atlético Paranaense. Vou começar aqui, estou aqui no giro com Fernando Diniz e com meu amigo Guilherme Decotelli, falando da vitória do Botafogo. Vitória soberana, indiscutível, magnânima. Botafogo está com futebol para ser líder, ele tem chance de ser líder na quarta-feira, na opinião de vocês? Bom, minha gente, o Botafogo merece ser líder sim. Por quê? Porque o Botafogo, ele, apesar de apresentar algumas variações tal, em algumas partidas, ele é o que vem apresentando o melhor futebol, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Dentre os que estão brigando pelo título. O Botafogo fez um excelente um muito bom primeiro tempo, melhor dizendo, e fez um segundo tempo regular, mas também... Cadenciou um pouquinho o jogo, não? Acho que sim, cadenciou um pouquinho o jogo, mas também diante da falta de qualidade do time do Atlético Paranaense, qualquer coisa que o Botafogo fizesse, o Atlético Paranaense não iria fazer o gol, porque o time do Atlético Paranaense dá pena de ver, viu, jogar. Guilherme, o Fernando Diniz, ele afirmou que o Botafogo está com o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. Você concorda? E onde é que você acha que o Botafogo consegue esse melhor futebol? Primeiramente, o Botafogo mudou a forma de jogar do início do ano, né? Isso foi fundamental. O Botafogo era um time que entrava para marcar muito e sair em batida para o contra-ataque. Hoje o Botafogo conseguiu recuperar... Isso por quê? Porque tinha como treinador Joel Santana. Papai Joel, exatamente. E hoje o Botafogo é um time que consegue ter mais posse de bola com o adversário, tocar a bola no campo do adversário, que esse hoje é o diferencial do futebol brasileiro, quando você consegue impor o seu jogo. E o Botafogo tem conseguido isso. Agora, é fundamental também, jogadores, isso não só no Botafogo, mas em todos os times, brasileiros, é você ter jogadores com características de velocidade no meio de campo. Jogadores que saibam carregar a bola, jogadores que saibam colocar os outros jogadores na cara do gol. E o Botafogo apresenta hoje o Michael Suel, o Elkeson e, por incrível que pareça, o Renato, que é um jogador que me enche os olhos pela forma como ele joga, um jogador que sabe inverter o jogo, que tem visão de jogo, que dá bons passes. Então hoje são raramente erra passe. Exatamente. São três jogadores que fazem a diferença no meio de campo do Botafogo. Então hoje o Botafogo é um time que apresenta um futebol melhor porque ataca mais consciente e tem um meio de campo de muita qualidade. É verdade, concordo. O Renato, né? Ele erra pouquíssimos passes. Por jogo ele erra o quê? 1, 2 passes. Quando ele erra, né, também, né? Que tem jogos que ele não erra passes. Impressionante realmente a média de passes certos do Renato. E o Vasco venceu em São Januário o Atlético Mineiro. 2 gols, um de Elton e um de Fagner. 2 gols em 18 minutos. Vocês acham que o Vasco entrou com a corda toda por causa dessa ligação que o Ricardo Gomes fez pro elenco vascaíno? Isso ajudou muito, né? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque o time do Vasco, ele não vinha apresentando um bom futebol nos últimos 2 jogos, né? Isso. Ele variou para baixo, né? Agora não. Agora você veja que ele jogou bem diante do Atlético Mineiro, conseguiu os 3 pontos, né? E o Ricardo Gomes deu essa motivada nos jogadores, né? Realmente, isso foi fundamental para que o bom futebol voltasse, né? A São Januário. Você acha também, Guilherme, que o Ricardo Gomes também aproveitou para dar um puxão de orelha no seu auxiliar Cristóvão e falar, olha, o Elton é titular, não inventem de botar o Alexandro, que o Alexandro está numa fase horrorosa? Exatamente, foi aquilo que eu falei no começo. Eu acho que o Elton, quando veio para o Vasco, veio fora de forma, voltou de contusão, demorou para entrar no ritmo de novo, mas a qualidade do Elton em relação ao Alexandro, ela é até discutível, mas eu acho que o Elton tem mais a acrescentar ao time do Vasco do que o Alexandro, até porque o Elton tem estatura,
tem força, tem porte físico para ficar dentro da área ali, segurar os zagueiros, para rolar a bola também para fazer a função de pivô. E é um jogador que, para mim, finaliza melhor. O Alexandro, ele aparece com destaque, às vezes, fazendo pivô para alguém chegar de trás. Exatamente. E ele vai um pouco para a habilidade. Agora, na finalização, ele está pecando muito. Isso é no Vasco. Isso aí que está chamando muita atenção negativamente para ele. O Elton é um jogador mais brigador, né, ali dentro da área, que disputa muito com os zagueiros, tal, se embola todo com a bola, sem a bola, aí fica impedido muitas vezes, tal, mas empurra a bola para o fundo da rede, né? E o Alexandre é um jogador que tem muita técnica, tal, né, que sabe preparar a bola para os outros atacantes ou meias, né, que vem de trás para chutar para o gol, mas que não tem feito os gols, né? Então essa é a grande diferença entre os dois. O Vasco teve alguns desfalques na partida. O Vasco teve a ausência do Jumar, teve a ausência do Eduardo Costa, o Jumar com o 3º cartão amarelo. Eu tenho medo do Jumar, né? Eu tenho medo do Jumar, tanto medo que levou o 3º cartão amarelo. É verdade. E aí meteu medo na torcida do Vasco o fato dele não estar jogando, principalmente porque o Eduardo Costa estava machucado e o Rômulo também. E o Felipe, o maestro, tomou o 3º cartão amarelo no jogo passado e também não pôde jogar diante do Atlético. É para você ver como é que esse time do Atlético Mineiro é, né? O Vasco com 4 desfalques e 3 deles, pelo menos, importantíssimos, né? O Jumar é um desfalque importante, né? Porque é aquele, digamos assim, segundo reserva importantíssimo, né? Ele pode funcionar também improvisado na lateral esquerda. Então, pois é um segundo reserva importantíssimo, né? Porque o primeiro reserva importantíssimo é o Bernardo. Sim. Né? O segundo seria ele, né? O Jumar, o Eduardo Costa, né? E quem mais que você falou aí, dos desfalques? O Felipe, né? E o Felipe, lógico. O Felipe é fora de série, né? E aí, isso aí mostra também para você, Guilherme, que o Vasco tem um elenco que pode render bem. Sem dúvida, sem dúvida. Não é só pelo fato do Atlético estar no momento ruim, não, né? No jogo de hoje, no jogo de ontem, sim, eu acho que teve um pouco dos dois. O Vasco mostrou que tem um elenco com mais de 11 jogadores, mas o time do Atlético também, esse ano está muito fraco. Eu acho que são muitos jogadores que aparecem do nada. Da última vez foi esse tal de Didira. Eu não conheço, não sei quem é. A cada jogo do Atlético que passa, estreia um cara novo que você não sabe quem é, que ou veio da base, alguma coisa do tipo. Então, assim, fica difícil você manter um grupo, um elenco coeso, você manter uma isso sequência. Na 30ª rodada de um campeonato brasileiro. Exatamente. Então, o time do Vasco provou ter um elenco forte, né? Inclusive, ontem jogou o Newton, né? E não comprometeu, ninguém saiu quebrado, ninguém saiu com a canela arranhada, não bateu em ninguém, ficou na boa, entendeu? Então já é um destaque positivo. O Newton entrar em campo e ninguém sai machucado, né? Então... E o Newton é engraçado, que ele foi muito criticado quando ele voltou naquela partida pela Sul-Americana, na derrota para o Aurora, jogo na Bolívia. Mas o pessoal não estava lembrando que ele jogou como na zaga, né? Jogou como zagueiro, exatamente, voltando depois de 1 ano de lesão e na altitude. Na altitude, exatamente. Verdade. E o destaque, o Newton, ele era zagueiro no Corinthians, né? Na base ele começou como zagueiro. Depois passou para volante, amigo. E depois que passa para volante ali, não acostuma direito. Zaga, fica complicado. E falar em jogador de zaga, o Antônio Carlos está se revelando um senhor centroavante, perfeito, fazendo um gol de cabeça e sofrendo o pênalti que gerou o gol do Louco Abreu, o segundo gol do Botafogo. Diria eu que ele é melhor centroavante do que zagueiro. Pois é. E para você, realmente, você acha que ele deixa a desejar na zaga? Não, assim, ele é um zagueiro regular, né? Eu acho que aqui no Brasil, o Dedé acho que está um pouco acima dos outros, mas você vê que o nível é mais ou menos o mesmo. Você tira os ruins, né, que são muito ruins mesmo, e você tem os regulares. Eu acho que o Antônio Carlos ele tá nessa dos regulares. É um zagueiro que sabe dar bote, é um zagueiro que deixa um pouco a desejar em termos de velocidade, em termos de posicionamento, mas dentro da área, no ataque, amigo,
de difícil segurar, cara. É verdade. Isso é gol de cabeça, É gol difícil de marcar, sobra, né? chuta, pô, é muito difícil. Cabeceia muito bem. É verdade. Impressionante. E chuta muito bem também, né? A gol. Exatamente. E o companheiro de zaga dele, o Fábio Ferreira, você acha que também é bom jogador, também forma bem uma zaga? Bom, O Diniz discorda um pouco, ele acha que a zaga não é muito boa, ele acha que é o fraco do Botafogo ultimamente. Parece que o Fábio Ferreira, como já diria o nosso amigo Fernando Quaresma, vai se tornando um mito, né? Porque foi observado domingo agora pelos olheiros do Milan. Tá chamando a atenção do Milan. Aliás, como tem olheiro do Milan no país afora. Pois é. Olha só, o Wellington já foi observado pelos olheiros da Inter de Milão, né? Pode, né, então, meu amigo, pois é. É bem possível possível que o Fábio Ferreira receba uma proposta mesmo do Milan. Ele é um zagueiro, e já é aquele que eu diria regular para baixo, né? Sim. Verdade, concordo. Ele é muito desatento. Ele é aéreo, o tempo todo parece que está na lua, mas em compensação ele compensa pela vontade, ele tem muita vontade, é um zagueiro também que sabe dar bote também, que sabe desarmar, mas ele é muito aéreo, muito desatento, eu diria que é aquele zagueiro, como eu falei antes, regular para baixo. E essa escolha de botar o Everton na lateral esquerda, você achou que foi uma boa? Nos bastidores do Botafogo, parece que o Somália e o Márcio Azevedo não jogam mais esse ano, né? O Caio Júnior se estressou, enfim, não aguentou. Eu, se fosse o Caio Júnior, já tinha feito isso há muito tempo, principalmente com o Somália. Mas mas o Márcio Azevedo também, né? O Márcio Azevedo não encaixou uma sequência. Não. O problema não é encaixar uma sequência. O problema é o Márcio Azevedo sair de um jogo, né? Naquela situação em que ele estava, né? Há muito tempo sem jogar tal, e sair de um jogo, ser substituído e ainda reclamar. Direto pro vestiário, né? Direto pro vestiário. Entendeu? Eu, se eu fosse o Caio Júnior, eu faria exatamente a mesma coisa. E além disso, o Everton já jogou e bem de lateral esquerdo com ele no comando do Flamengo, né? Exatamente. Essa atitude do Márcio Azevedo é aquela coisa que o pai vê quando o filho faz coisa de criança mimada, né? É verdade. Venhamos e convenhamos, o Márcio Azevedo é fraco, né? Mas ele é muito fraco. Não marca também, é desatento. E a única coisa positiva dele é ele dá um tapa para a esquerda e corre, ninguém segura. Mas aí na hora de cruzar, lá em General Severiano, vai lá para não sei aonde. É igual a Perivaldo, né? Exatamente. E o Alessandro, ele escalado na lateral esquerda, você acha que talvez possa ser menos pior do que na direita? Rapaz, o Alessandro, pra você ver uma coisa, eu tive ontem no estádio acompanhando esse jogo, e o Alessandro é o tipo do personagem que a gente pode dizer Curupira ou Saci Pererê, aquelas coisas. Porque Cuca! A Cuca, porque é impressionante. A torcida do Botafogo vive vaiando o Alessandro, né? Não suporta o Alessandro. Mas todos os técnicos, todos os presidentes, todos os diretores falam que o Alessandro é um exemplo de atleta, de profissional, de ser humano, é um líder pro elenco. E pra você ver, ontem o Botafogo vencia por 1-0 e só dava Atlético. E aí, depois principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, quando ele fez o favor, o Caio Júnior, de colocar o Felipe Menezes, tirar toda a velocidade do time e chamar o Atlético pro campo do Botafogo. O Atlético somente com um atacante. E quando o Alessandro entrou no jogo... Exatamente. Aí depois entrou o Adailton, que tinha um pouco mais de velocidade, mas, enfim, não arrumou nada. Quando o Alessandro entrou em campo para substituir o Everton, a torcida do Botafogo, toda vez que o Alessandro tirava uma bola, começou a gritar o nome do Alessandro. É um mistério. É um mistério, exatamente. Então, mas isso talvez seja porque a torcida do Botafogo saiba que ele estava fora de posição. Exatamente, quebrando um galho. Mas aí eu vejo muito assim, o Alessandro entrou, o time voltou a ter vontade de jogar, voltou a querer, e aí arrumou aquele pênalti. Eu creio que se não fosse o pênalti, talvez o jogo ia ficar muito complicado pro Botafogo, porque naquela altura do campeonato só o Atlético Paranaense jogava. Mas quando jogava mal. Exatamente. É bom que se diga, jogava mal. Mas jogava. Por quê? Porque não criava aquela grande, não tinha criado aquela grande chance pro Jefferson fazer a grande defesa, fora a chance do Borro Garcia no primeiro tempo. Só. Mas eu destaco o Alessandro na esquerda porque ele entrou para tentar segurar ali a bomba ali, porque o Everton estava cansado. Mas fica esse destaque aí para a torcida do Botafogo que exaltou o Alessandro a cada jogada que ele fazia. No jogo de improviso, o Vasco também teve
que improvisaram um pouco na lateral esquerda. O Julinho começou jogando, ele não teve, embora ele não tenha tido tanto trabalho na marcação à equipe atleticana, ele não foi muito bem no apoio. Vocês acham que ele ainda está muito tímido para atuar pelo Vasco? O problema é que a torcida vascaína marcou ele, né? Começou a vaiá-lo, né? Ele não foi bem contra o Atlético Goianiense, a torcida pegou no pé, ele acabou sendo substituído, mas aí acabou ele está com um pouco mais de timidez para apoiar, ele não está apoiando tão bem quanto jogava no Avaí. Vinícius, eu acho que essa fase de adaptação de um jogador que vem de um clube mediano como é o Avaí para um clube grande como é o Vasco, ela é muito complicada, entendeu? Ela às vezes é muito rápida, às vezes no primeiro jogo o cara já resolve o jogo. Às vezes não, às vezes o cara demora muito a se adaptar. E às vezes não consegue se adaptar. Isso é normal, normalíssimo. Quantas vezes eu já vi jogadores não conseguirem se adaptar a um Vasco, a um Flamengo, a um Botafogo também, a um Fluminense. Quantas vezes, né? É verdade. E como não tinha nem o Márcio Careca, suspenso por cartão amarelo, nem o Jumar, sobrou o Diego Rosa. O Diego Rosa ficou encarregado da função de jogar improvisado na lateral esquerda. O Diego Rosa que já jogou de lateral, né? Exatamente. Também. Já o Diego Rosa, digamos assim, o Gilmar também já jogou, né? Quer dizer, o Vasco tem dois jogadores que são meios de campo oficialmente, né? Mas que sabem jogar de lateral esquerdo, né? Mas esse rodízio de lateral meio de campo para você, Guilherme, você acha que não pode ser um pouco arriscado para o jogador ele ficar meio, entre aspas, sem personalidade dentro de campo? Mas aí, no caso, eu acho que isso fica a cargo do treinador, né? O treinador que tem que sentir no jogador se ele está apto a fazer isso, né? Isso se dá nos treinamentos durante a semana. Treino tático, enfim, coletivo é para isso, né? Você trabalhar, testar o jogador na posição, ver se ele vai conseguir superar aquele como é que eu posso dizer? Você sair da posição que você joga, que você está acostumado, enfim. E às vezes é necessário. Você vê, o Botafogo escalou hoje um meia esquerda para jogar uma lateral esquerda por falta de opção, né? Porque não tinha realmente outro, né? E com o Vasco aconteceu a mesma coisa. Às vezes machuca um, machuca o outro é suspenso, e aí? Né? Vai puxar alguém da base? Pois é. Aí puxar alguém da base? Lógico, para mim é sempre bom, mas é sempre meio complicado. É perigoso, né? É perigoso, porque puxar da base já para ser titular é meio complicado. Puxar da base, puxa para ser banco um pouquinho, depois aí sim puxa para ser titular, né? Quem foi muito elogiado na partida foi o Alan, que estava sempre muito bem na movimentação. Também... o Alan é bom jogador, não é um grande jogador, mas ele é bom marcador no meio de campo. Tem o Felipe Bastos também, ele entrou jogando como terceiro homem, ele parece mais seguro. Vocês acham que isso aí, essa adaptação para segundo volante, ele não consegue render tanto mesmo? Ele quando foi para Portugal, ele inclusive ele foi da categoria de base do Botafogo. Por coincidência. Ele quando foi para Portugal, ele foi adaptado realmente nessa posição de terceiro homem. Você vê que ele tem um jogador que sabe passar bem a bola, enfim, joga de cabeça em pé. Verdade. Mas agora, questão de marcação, ele deixa um pouco a desejar, mas eu acho que... Tanto aquela entrada violenta contra o Internacional, né, em cima do Alessandro. O Felipe Bastos é um jogador que sabe sair com a bola, né? É um jogador mais habilidoso, sabe sair com a bola, sabe chutar em gol, né? Então, a posição ideal para ele seria a de terceiro homem de meio de campo, né? E é um bom lançador também. Ele só não faz muito isso no Vasco, porque o Vasco já tem dois ótimos lançadores, né? Juninho e Felipe. Mas que ele é bom lançador, é. É verdade. Agora, do lado do Botafogo, tem um grande jogador do meio de campo, que você mesmo já citou, Guilherme, o Renato, que fez uma grande partida contra o Atlético Paranaense.
E a gente sentia falta, né? A gente sente, na verdade, falta de jogadores assim. Eu lembro que a última vez que o Botafogo teve um jogador desse naipe, foi o Djair, em 97. Djair. Sim, é Que verdade. era um jogador, assim, jogou no Flamengo, no Fluminense e no Botafogo, só não jogou no Vasco, né? Isso, exatamente. Um jogador com uma visão de jogo impressionante, que colocava a bola onde queria, batia falta, enfim, jogada ensaiada, era tudo com o Djair. Jogador excelente. E o Renato, ele é muito parecido com o Djair. Lembra muito nesse mesmo. aspecto. Verdade. É um jogador que até é um jogador que joga um pouco mais atrás, ele sabe marcar, marca muito bem, tanto que vai sempre na bola. É a primeira vez que ele foi suspenso agora, né, pelo terceiro cartão amarelo. Isso. E sempre jogou de volante. Mas é um jogador, assim, refinadíssimo, né? Um passe Uma maravilhoso. técnica excelente Exatamente. do Renato. Aliás, esse terceiro cartão amarelo do Renato, ele não joga contra o Santos no meio de semana, Não, jogo adiado. Eu vou deixar pro Diniz falar isso aí, cara. Porque... Eu já falei isso, né? Realmente é muito complicado você dar o cartão amarelo na situação que o árbitro deu para o Renato, né? O árbitro está errado em dar cartão amarelo naquele tipo de lance, entendeu? Que isso? Descreve o lance aí pra gente, só pro torcedor lembrar. Não, vou começar primeiro pelo lance do Atlético. No primeiro tempo, o Atlético teve um lance similar a esse, foi um pé alto de um jogador e o Sim. árbitro não deu cartão. E para variar, o Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense, no primeiro tempo, fez uma dúzia de faltas e não houve um cartão amarelo. E aí, nesse primeiro lance do Renato, que foi idêntico ao que teve do Atlético antes, e o Renato estava de costas para o adversário, e o jogador do Atlético Paranaense veio dando peixinho, não foi nem tanto pé alto, o jogador estava com a cabeça baixa, e o Renato levantou involuntariamente para citar totalmente a bola. Né? Isso tem que rolar. O árbitro ele também tem que acompanhar o futebol e ver que um jogador como esse só joga na bola, que dificilmente dá um pontapé. Então você tem que ponderar isso também na hora da sua interpretação. O jogador não teve a intenção de atingir a cabeça do outro. Foi um lance perigoso? Foi. Mas o jogador do Atlético Paranaense veio de cabeça baixa. Não foi uma jogada no alto. O Renato não esticou muito Porque por perna. exemplo, uma coisa é você ter o pé alto do Diguinho, por exemplo, no clássico do Fla-Flu. Sim. O Sim, pé alto claro, que lógico. atingiu o ombro do Renato Abreu. Que apresentou a trava para ele, da trava chuteira para ele. E além disso, o Diguinho é um jogador violento, como todo mundo sabe disso. Outra coisa é você ter o pé alto do Renato, que não é um pé para atingir o jogador, né? É um pé para atingir a bola. Pode até atingir o jogador adversário, mas é uma coisa muito rara, muito difícil. Como falou o nosso Guilherme aqui, primeira suspensão da carreira do Renato, um jogador que joga de Pelo volante, Botafogo, gente, né? da carreira do Renato como um todo. Foi da carreira? Da carreira. Da carreira. Impressionante. Não é à toa que o Gerson deu a camisa 8 para ele. Inacreditável, gente. Jogador que joga de volante é assim, natural levar é uma tendência cartão muito amarelo. grande, né? Você ter vários cartões amarelos ao longo da carreira, mas ele nunca tinha tido uma suspensão na carreira. Parabéns a ele, né? Infelizmente foi a primeira. E logo contra o seu ex-clube, né? Não vai jogar. Verdade. É verdade. Agora, um Renato também não vai jogar pelo Vasco diante do Bahia, o Renato Silva. Reforço. Reforço? Reforço para quem? Pro Vasco. Seria um reforço pro Bahia, então, a presença dele, né? Exatamente. Agora, o problema é quem vai jogar no lugar dele, né? Vitor Ramos. O Vitor Ramos está muito marcado pela torcida do Vasco e ainda está em fase de adaptação, não está inspirando a menor confiança. Pois é, rapaz. É um zagueiro que veio de fora, né? Isso. E, inclusive, foi de seleções de base, né? Foi. Pra você vê como é que o parâmetro, né? Referendado pelo Anderson Martins, Anderson né? Martins, exatamente. E será que vai jogar o Newton na zaga, então? Talvez seja arriscado, talvez seja arriscado botar um Eduardo Costa voltando ou um Gilmar voltando. Não, aí é arriscado, né? Porque o Newton já vai estar com mais ritmo de jogo, né? O Eduardo Costa... As pernas do Newton não vão estar com mais ritmo ainda, não? O problema é esse. Esse é que é o problema, né? Esse é que é o problema. Agora, o Newton já vai estar com mais ritmo do que no jogo contra o Aurora. Ah, sem dúvida. E o jogo é no nível do mar. Sem dúvida nenhuma. Agora,
o Vitor Ramos deve ser o titular nesse jogo, né? Na teoria, a tendência é que sim. Ou tem a opção do Douglas. Ainda tem o Douglas também, que tá voltando de contusão, né? É complicado. Realmente, talvez o Dedé tenha que jogar pelos dois mais uma vez. Como sempre, aliás, né? O Dedé tá com essa vocação para jogar por dois. Ou por 4, né? De vez em quando. Do lado do Atlético Paranaense, como a gente está falando aqui, time que pouco ameaçou, né? Time que pouco ameaçou o Botafogo. E, inclusive, acabou dando muita segurança para Antônio Carlos e Fábio Ferreira. Foi um jogo para DVD para eles. É verdade. Né? Partida que estavam muito seguras. Agora, o Elmorro Garcia foi o único a chegar um pouco mais perto. Vocês acham que esse problema que ele teve extracampo, que foi pego com cocaína, ele não pode jogar no Uruguai, vocês acham que isso vai afetar o desempenho dele mais ainda? Vai, porque com certeza ele vai ficar marcado pela torcida do Atlético, né? Quando ele for jogar em casa, né? A torcida do Atlético vai passar a pressioná-lo, né? E a torcida do Atlético, ela é muito apaixonada pelo time? Mas também quando o time tá mal, ela pressiona. Rapaz, ela pressiona muito, viu? O Paulo Baier, ao final da partida, declarou que ainda tem confiança, acha que o time vai conseguir se manter na primeira divisão esse ano. Lógico que ele tem que ter confiança, lógico. E eu acho também, vem cá, o Branquinho estava machucado? Se eu não me engano, eu acho que não. Contra o Atlético, contra o Vasco, aliás, o próprio Paulo Baier soltou o verbo dizendo: há jogadores experientes no banco de reservas que o treinador não põe. Eu te fiz essa pergunta porque o delegado deixou o Branquinho de fora, inclusive do banco. Entendeu? Ele deixou de fora o Branquinho, inclusive do banco. Então, eu não sei se ele está machucado ou não. Se ele estiver machucado, ainda tem justificativa. Agora, se não, meu amigo, não tem justificativa nenhuma. Então vai acontecer o que aconteceu de fato contra o Botafogo, né? Que só o goleiro se salvou, só o Renan Rocha fechou o gol. Se não fosse por ele, o Atlético Paranaense seria goleado. Se não fosse por ele e por essa cadência de jogo, né? Que o Botafogo no segundo tempo. Que o Botafogo teve no segundo tempo. É verdade. Não, e além disso, o Morro Garcia, além dessa pressão que ele tem a tendência de sofrer pela torcida por causa desse caso aí que você citou, Vinícius, o Morro Garcia só fez 2 gols pelo Atlético Paranaense. E ele tem também outra pressão, que ele foi o jogador que custou mais caro para um time paranaense. Na história, né? Na história do futebol paranaense, foram 7 milhões. É verdade. Do lado do Atlético Mineiro também um time que não dá para entender. Um time que não dá para entender como é que tem tantos jogadores considerados de destaque, que vieram da Europa, que vieram a peso de ouro e que mais um ano não estão rendendo. É verdade. O time do Atlético Mineiro, vamos lá. O Atlético Mineiro tem como ataque aqui nesse jogo, sim, o Renan Oliveira, aliás, o Neto Berola e o Magno Alves. Ou seja, referência 0, né? Nenhum atacante de referência. Exatamente. Os dois são de velocidade. Aí, depois ele me bota o Jonatas Obina, né? Nome duplo de jogadores do Flamengo, né? Que eram jogadores muito questionados, principalmente o Jonatas. Exatamente. No lugar do Richarlison, né? No segundo tempo, para ver se dava um pouco de ofensividade ao time. E depois o Lima, no lugar do Renan Oliveira, e depois o tal do Didira, né? Que não é o Didi dos Trapalhões, não, é o Didira, né? No lugar do Neto Berola, né? Para ver se dava uma melhorada, mas pelo jeito não conseguiu, né? É porque eu tô falando do Didi dos Trapalhões, que do outro lado tinha o Dedé, né? É verdade. E me chama a atenção também nesse time do Atlético Mineiro que na escalação inicial do jogo contra o Vasco, o Atlético entrou com 6 jogadores da base.
Isso mesmo. como titulares, né? O goleiro Renan Ribeiro, Carlos César, lateral direito, Verlei, que é zagueiro, o Heron, que é lateral esquerdo, o Felipe Souto, volante, e o Renan Oliveira, que ontem jogou como segundo atacante, né? Exatamente. Agora, o Terceiro atacante. Terceiro, né? Porque o Neto Berola e o do Magno Magno Sim, Alves o Magno Alves terceiro, entrou, é verdade. terceiro, é. Verdade. Agora, tirando, né, o Lima, que entrou no segundo tempo, que também é da base, mas enfim, jogou na Europa. Agora, o Atlético trouxe esse ano Dudu Cearense, Daniel Carvalho, Isso. Lima, o André, que era do Santos, né? Jogou no Dinamo O de Kiev, centroavante. né? Trouxe o Guilherme, trouxe de volta da Ucrânia. E desses todos, para simbolizar o planejamento que, ao meu ver, é erradíssimo do Atlético Mineiro, tá o Guilherme, que veio da Ucrânia jogando pouquíssimas partidas, né? Na Europa você joga muito menos do que aqui no Brasil, enfim, partidas, ainda mais o Dinamo de Kiev, que não é um time que chega em final de Champions, não é um time de ponta. E o Atlético traz um jogador desse e deposita nele toda a esperança de um título brasileiro. Sendo que um campeonato de pontos corridos totalmente disputado e difícil. Você precisa ter preparo físico, precisa ter concentração. Não dá, né? E o André também. O André veio para o Atlético Mineiro, né, a peso de ouro. O André poderia ter vindo para o Flamengo, para o Santos, tal. Eu acho que ele escolheu o time errado. A peso de ouro. Exatamente. E quantos gols ele fez? 2. Apenas 2. Contra o Fluminense, no 1-0 do primeiro turno, e contra o Grêmio lá fora. Será que resolveram, depois que ele entrou no segundo tempo e fez um gol contra o Fluminense, vocês acham que ele virou um amuleto, não? Tentaram fazer dele um amuleto, né? Só que tem que ele próprio se desamuletou, né? Digamos assim. O jornalista Juca Kfouri publicou no blog dele um e-mail, um desabafo amplo de um jogador atleticano, de um torcedor atleticano, falando que o futebol mineiro, com o tempo, acabou se tornando muito provinciano e agora está sentindo no seu futebol Provinciano em que sentido? Porque ficava só naquela rixa entre Cruzeiro e Atlético, ficou só pensando em campeonato, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e Atlético. E aí colocando que o Atlético se preocupou mais em ganhar campeonato mineiro, chegou a ganhar um hexacampeonato mineiro, e ao contrário do Cruzeiro, que tentou uma Libertadores, se intitulou, né, o Barcelona das Américas, o Atlético virou um time muito local, querendo só ter destaque nessas rixas aqui entre Atlético e Cruzeiro, em Minas. Exatamente, mas isso você percebe nas declarações dos presidentes do Atlético e do Cruzeiro, né? Parece uma briga de boneca. Fica de um lado um falando que, não, mas nós vamos tirar a vaga do Cruzeiro da Libertadores, não, porque o Atlético é isso, e porque o Cruzeiro é aquilo. Você percebe isso de longe nas declarações dos presidentes. Não, por exemplo, declaração, né, do dirigente, né, acho que foi de dirigente do Cruzeiro em 2009, né, que o Atlético serviu de flanelinha pro Cruzeiro, né, segurando a vaga, né, na Libertadores. Não foi de dirigente do Cruzeiro? Tinha que ser o Zezé Perrella. Lógico, lógico. Tinha que ser o Zezé Perrella. Pois é. Inclusive fez uma caricatura, uma charge, né, de um galo de guardador de carro e uma raposa estacionando um carro. Pois é, então, gente, realmente esse tipo de declaração não faz bem ao futebol mineiro, só faz mal, entendeu? Esse tipo de declaração tem que acabar. E uma outra coisa que está fazendo mal ao futebol mineiro, mais ainda até do que ao futebol carioca, é a ausência do Mineirão, entendeu? Por quê? Porque os clubes mineiros têm que viajar toda a rodada. Isso. Entendeu? Está sendo mais dramático para os mineiros do que para os cariocas. Porque os cariocas, tem um Engenhão. O máximo que eles têm que fazer é ir ali para o Volta Engenhão Redonda, e voltar. né? Às vezes também. Às vezes Volta Redonda, Macaé. Volta Redonda, Macaé. Não é longe, né? São 3 horas de viagem. Se bem que a Arena do Jacaré é pertinho de Belo Horizonte, 70 quilômetros, né? Bem mais perto do que a Volta Redonda do Rio. É verdade. Mas é uma logística de viagem, entendeu? Voltando a falar da dupla Botafogo e Vasco, de acordo com o Fernando Calazans, em sua coluna de hoje, no Caderno de Esportes do Globo, Botafogo e Vasco, tão irmanados em suas campanhas,
estão parecendo cada uns o alter ego do outro. Assim, que eles estão muito parecidos. Onde é que vocês acham que eles são parecidos? Bom, eu acho que eles são parecidos no fator casa, né? O Vasco dentro de casa tem prevalecido, assim como o Botafogo tem feito. O Botafogo mais do que o Vasco, O Botafogo né? mais ainda. Até porque quando o Botafogo jogou no estádio do Vasco, né? Nas 2 partidas não venceu, né? Mas é verdade. Mas aí foi no estádio do Vasco, né? Mas o Botafogo, o Botafogo só perdeu uma dentro de casa, né? Justamente dentro de São casa, Januário. sim, né? Que não era exatamente dentro de casa, né? Que foi em São Januário e tal, mas perdeu uma no estado do Rio, né? E por Exatamente. coincidência o Vasco não ganhou no Engenhão. É verdade. É verdade. É verdade. E agora, outro aspecto também são as derrotas. Porque quando o Botafogo perde, é irreconhecível, perde feio. É Quando o verdade. Vasco perde, também perde feio, é irreconhecível. Né? O América perdeu de 4-1 para o América, o Botafogo tomou de 5 do Curitiba, o Vasco tomou de 3 do Inter, o Botafogo também tomou chinelada do Atlético Goianiense, que só foi 2-0, porque o Botafogo tem o melhor goleiro brasileiro na atualidade, senão teria sido 4-5 de novo. Né? Então acho que até nas derrotas também os Botafogo e Vasco também estão parecidos. E o fato também de estarem os dois definitivamente na briga pelo título. Vocês veem alguém com mais chance desses dois? Não. Eu acho que o Botafogo, eu creio que tem sensivelmente um elenco melhor do que o do Vasco, até porque o Botafogo tem um goleiro de seleção, tem o Cortez e o Elkerson que foram convocados também, apesar de não estarem no melhor da sua forma agora, mas podem crescer na reta final. E a gente não pode deixar de citar o diferencial do Botafogo, que é o Louco Abreu. Né? É um jogador que o espírito de líder. Não sente em nenhum momento partida alguma. A gente viu isso na Copa do Mundo, que ele simplesmente deu uma cavadinha no último pênalti, no último momento do jogo. Num jogo de quartas de final, exatamente. Né? E é um jogador que pode ser, sim, decisivo, principalmente nos clássicos contra Vasco e Fluminense. Então eu acho que o grande diferencial está aí. É verdade. E do lado do Vasco, eu acho que também o Vasco tem uma certa dependência do Diego Souza. Mais ou menos, porque tem Juninho e tem Felipe, Mas né? às vezes quando os dois estão muito bem marcados, o Juninho ou o Felipe, que tem, eles, às vezes por eles terem uma idade um pouco mais avançada, às vezes eles penam um pouco mais com a marcação. É verdade. E aí o Diego Souza acaba virando válvula de escape, ele joga mais pelas pontas. O Juninho e o Felipe, eles jogam mais pelo meio. E o Diego Souza é o tipo de jogador que você vê que quando ele tá mal, o time acaba jogando mal, né? É um jogador que o time às vezes depende dele estar bem ou mal. Ele atuou, realmente fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, deu passe pro gol do Elton. Agora, o que chamou atenção também na partida, no segundo gol do Vasco, foi que no gol do Fagner, o Dedé deu o cruzamento. E o Elton deu um passe meio atrapalhado, mas bonito, né? O Chapolin Colorelton, não contavam com sua astúcia. É verdade. Agora, o Dedé, pra mim, é um jogador sensacional. Eu acho que grande há muito tempo que a gente não viu um zagueiro assim, um zagueiro alto, com porte físico e com classe. Né? A gente sempre teve aquela coisa na seleção do zagueiro, como já dizia o professor, né? A gente tem um zagueiro, que é o... Né? O Odivan, por exemplo. E você ter um jogador mais clássico, né? No caso, na época do que o Luxemburgo disse essa frase, ele se referia ao Odivan, que jogava na seleção brasileira ao lado do Antônio Carlos. E você tinha o Odivan, que era um zagueiro mais bruto, né? E o Antônio Carlos, que era um zagueiro mais clássico. No caso mais antigo, tá? Pra vocês. Exatamente. O Antônio Carlos, que já encerrou carreira, né? Hoje agora é treinador, né? Agora é dirigente. Antônio Carlos Zago. Zago, exatamente. E na época também do Mauro Galvão também, né? Que o Odivan jogava junto com o Mauro Galvão. No Vasco. Então, o Dedé, pra mim, ele é um conjunto dos dois. O zagueiro clássico e o zagueiro. Ele sabe, na hora que tem que dar chutão, ele dá chutão. Dá chutão, na hora que tem que sair jogando, tranquilo, tomar a bola e sair jogando, ele sabe fazer isso muito bem. E pra mim, dá gosto de ver zagueiro assim, que dá o combate, toma a bola e sai jogando de cabeça em pé. Pra mim, isso aí é maravilhoso. Ele tem uma tranquilidade, né? Exatamente. Impressionante. O Dedé é muito tranquilo. Raramente ele sai daquela tranquilidade dele. Até sai, mas é raro. Botafogo e Santos, jogo na quarta-feira, jogo adiado.
de rodadas anteriores. Às 8h30 da noite, o que esperar dessa partida na Vila? Bom, esperar um jogo duro para o Botafogo, né? Apesar do Santos tá começando a tirar o pé no Campeonato Brasileiro, mas esperar um jogo duro, até porque o Botafogo tem um desfalque importantíssimo, que é o do Renato, né, seu juiz? Mas eu acho que vai dar Botafogo, viu? Bruno Thiago deve entrar no lugar do Renato. Você acha que é uma boa, Guilherme? Seria o meu substituto. O Lucas Zen tá com a seleção O sub-20. Bruno Thiago entrou bem contra o Corinthians, né? Entrou bem. E ele começou o ano muito bem. Sim. Ele ficou titular com o Joel Santana. Era o jogador que... Ele era o torozinho do Botafogo, Exatamente, né? Era o coração do meio de campo, porque era um jogador que dava o combate, que brigava muito, tinha muita velocidade, mas se machucou, verdade. ficou um tempo fora. E agora com o Lucas Zen na seleção sub-20 disputando o Pan-Americano, o Bruno Thiago seria o substituto imediato, né? Aliás, o Pan-Americano que começa para o futebol masculino quarta-feira contra a Argentina, né? É verdade. Logo de estreia a Argentina, vamos ver, né? Meu amigo. Vamos ver. Mas prossiga aí, Guilherme. Não, e depois que o Lucas Zen foi com a seleção, o Bruno Thiago seria o substituto imediato. Na verdade, seria o Somália. Mas como o Caio Júnior, enfim, foi inteligente e sábio o suficiente para tirar dessa ordem, botar o Somália bem para trás, entra o Bruno Thiago que, assim, não vai ter a classe do Renato, mas não vai faltar disposição, porque é um jogador que não deixa a desejar nesse quesito de marcação e de vontade. Bahia e Vasco, jogo no Pituaçu. O que esperar? Bom, outro jogo duríssimo, né, pro Vasco. Jogo dificílimo. Bom, eu não sei o que esperar, né, rapaz? Porque o Bahia, por enquanto, está sendo campeão carioca, né? O Bahia não Carrasco do Rio de Janeiro. Não perdeu para ninguém. Bom, esperar que pelo menos o Vasco consiga quebrar essa invencibilidade do Bahia, né? Tomara, né? Tomara que os orixás sejam favoráveis ao Vasco, né? Tá na hora do Vasco representar bem o Rio contra o Bahia, porque o time do Bahia é um time chato demais com a bola no pé e é um time carrapato na marcação. É verdade. Diria que é um time carrapato na marcação. Como todo time de Joel Santana, né? Pois é, exatamente. E é perfeito, assim, você vê um desenho lindo do time do Bahia, quando você vê o técnico no banco, Joel Santana, e o jogador que protege o meio de campo, Fael. Essa dupla deu muitas alegrias, mas, né? Mas vem cá, Botafogo, né? No Botafogo e Bahia não teve aquele grito, né? Joel, tira o Fael, né? Pois é, mas na verdade, porque o Joel tava no outro lado do banco, né? Senão tinha gritinho. Joel mantém o Fael. Uma coisa que eu nunca pude reclamar, né, do futebol do Fael, que é limitadíssimo, mas é a marcação. É um jogador que é muito chato, um jogador que marca mesmo. Ele é limitado a marcar. Né? Pois é, só. É um jogador que erra passe de meio metro, enfim. Mas, né, e o Bahia tem jogadores assim que você acha que não vão dar mais nada, mas quando você, do nada, faz um gol. Souza, Júnior, aquele, né, cabelinho lourinho, o Diabo Louro, né? Que atuou pelo Vitória. Que já exatamente, jogou no Vitória no passado, né? E o Reinaldo, né? O Reinaldo que jogou no Flamengo, que era do Botafogo, que agora está lá também. Então são jogadores que parece que estão mortos, mas não estão. Né? E ainda tem uma opção de um Ricardinho. Pois o Lulinha. Né? Que é um bom jogador também. Por esses todos que a gente já falou, o Bahia não cai. Né? Pelo elenco que tem, né? Todos não é o pior. Pelo elenco que tem e pelo que está jogando. Pelo que tá o Bahia está jogando bem. Exatamente. Agora, foi o que o Fernando falou. Jogo duro, o Bahia vai querer ganhar, né? Porque está jogando em casa. E o Vasco precisa da vitória. Porque, amigo, o time que perder agora, que começar a tropeçar, vai vir pressão forte. Não interessa o time. Corinthians, Flamengo, Vasco, Botafogo, não interessa. O time que tropeçar 1, 2 vezes já vai ter pressão. Tá certo. O giro de Botafogo e Vasco vai ficando por aqui, mas ainda há tempo para o recado final de Guilherme Decotelli. Olha, o meu recado final vai para o Caio Júnior. Não vou dizer que é puxão de orelha, mas eu faço um pedido muito especial. Esquece a sua época de Flamengo e Palmeiras. Pensa na hora de mexer. Quando você está jogando em casa contra um adversário relativamente mais fraco, você precisa matar o jogo. Né? E naquele momento que ele colocou o Felipe Menezes, ele atestou, vamos defender.
Atlético, vem porque eu vou sair no contra-ataque. Só que quando você sai no contra-ataque, você precisa de velocidade. E o Felipe Menezes é um jogador que detesta velocidade. Ele detesta disposição para marcar, né? O negócio dele é pegar a bola na frente e chutar pro gol. Então, mais critério nas substituições, Caio Júnior, por favor, porque a reta final, o Botafogo precisa do máximo de pontos possíveis, sendo mesmo fora ou dentro de casa. Vamos para cima, porque o Botafogo não tem nada a perder, já está sem ganhar o Brasileiro desde 1995, e chegou a hora. E a hora de atacar é agora. Tá aí deixado o recado de Bruno Decotelli. De Bruno Decotelli, não, de Guilherme Decotelli. O Bruno é o Thiago, que vai jogar quarta-feira. Exatamente. Recado final de Fernando Diniz. E o Bruno é o Ávila também daqui, né? Da nossa mesa, é verdade. Bom, meu destaque final aí vai para, no caso do Botafogo, vai para o Caio Júnior também, né? No caso do Caio Júnior, olha só, você teve uma brilhante ideia ao negar a chance ao Somália, né? Que o Somália realmente, jogador que faz o que fez com a polícia, meu amigo, não merece chance nenhuma, né? E, bom, no caso do Vasco, vai aí para o Ricardo Gomes. Que bom, né, Ricardo Gomes? Você voltou, né, e falou com os jogadores. Que legal, que bom. Bom exemplo aí para todo mundo. E que bom que você deu essa força para os jogadores. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade dos amigos aqui do Quatro Linhas. Estou muito feliz de estar aqui. Quando quiser, estamos à disposição. Prazer é todo nosso, Guilherme. Excelente. Eu queria deixar aqui uma frase do nosso querido Washington Sebastian Abreu Galo, né? Manda. Quem dorme, sonha. Quem trabalha, conquista. Tá aí, bela frase de o Eloco Abreu. O meu recado final vai para as torcidas de Botafogo e Vasco. Muito legal ver como compareceram em bom número, principalmente a torcida do Botafogo, que levou 23.372 pagantes lá para o Engenhão para assistir a vitória por 2-0 sobre o Atlético Paranaense. Na vitória do Vasco sobre o Atlético Mineiro, foram 12.282 pagantes, também um bom número para o estádio de São Januário. É bom ver a Colina também levando muita gente. O Quatro Linhas quer uma formação de verdade, por isso está com a Unicarioca. Ensino superior nas unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de Três Rios. Venha para a Unicarioca e coisas boas irão até você. Acesse o Quatro Linhas via YouTube. O nosso canal é youtube.com/blog 4 linhas. O 4 em numeral. youtube.com/blog 4 linhas. Ou acesse pelo nosso blog radioquatrolinhas.blogspot.com. Dessa vez o 4 por extenso, radioquatrolinhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.